dois, três, já! Olá, pessoas incríveis! Tudo bem com vocês, gente? Me desculpem pelos últimos vídeos, eu acho que eu tava aprendendo ainda a gravar e aí a altura não tava muito bacana e eu tava cortando a minha cabeça pra falar com vocês. Mas o que eu queria falar hoje é algo que eu tenho pensado muito, observado muito. E eu tinha visto uma frase que ela era em inglês e dizia assim: Embrace all as you. Algo nesse tipo, algo nessa linha. E automaticamente quando eu vi essa frase, eu me lembrei muito de outra frase que a gente usa muito, né? Assim, virou uma brincadeira, que é aceita que dói menos. E eu parei pra pensar e refletir sobre essa frase e ela é muito usada num condão, talvez não muito legal, no condão assim de ai, eu sou e você não é, ou ai, eu tenho e você não tem. Mas eu não queria levá-la para esse sentido hoje. O que eu queria falar contigo, o que eu queria conversar contigo, era que realmente você vai precisar abraçar tudo que é seu. E o aceita que dói menos, na minha ótica, quando eu fiquei parando para pensar, foi assim, poxa, se a gente realmente não se apropriar da nossa vida, se a gente não se apropriar da nossa história, dos nossos sonhos, do que a gente deseja, nunca a gente vai conseguir viver uma plenitude. Algo que a gente vê muito e é muito comum na nossa própria vida, pelo menos assim, se eu analisar a mim mesma, eu tenho que ficar reparando nisso, é que a gente está constantemente sendo bombardeado de informação e automaticamente muitas vidas aparecem no nosso cotidiano, né? Nos nossos olhos, nas nossas redes sociais. Antigamente talvez a gente tinha acesso à vida do vizinho, à vida do primo, à vida de alguém, e hoje, como tá todo mundo muito perto por causa das redes, a gente tem acesso à vida de muitas pessoas, a derrotas e conquistas e etc, e por aí vai. E na minha concepção eu acho que em muitos pontos é até ruim a gente ter tanto acesso, por isso que a gente tem que tomar conta da nossa própria vida no sentido de, poxa, se analisar, tá me fazendo bem ter tanto esse conhecimento, entre aspas, saber tanto e tudo mais, porque a gente pode acabar pegando a nossa história, não abraçando, achando que a nossa história ela é muito feia, ela não é uma história digna de ser instagramável, digamos assim, e aí a gente vai se afastando de nós mesmos, colocando as outras pessoas acima de nós e a frustração por cima da frustração acontece. Parece que, eu não sei se você pensa da mesma forma, mas às vezes parece que a gente está paralisado no tempo, parece que a nossa vida ela não está andando para frente. Mas o que eu queria, né, assim, em primeiro lugar eu sempre falo esses vídeos para mim mesma, e eu queria também te encorajar hoje a você abraçar a sua vida, o que é seu. E no sentido de aceitar que dói menos, você olhar para a sua história e entender assim, essa é a minha história. Eu não sou obrigatoriamente fadado a ficar nas coisas ruins que me aconteceram, ou coisas boas, sei lá, porque assim, a vida é um ciclo, né? Coisas boas e ruins vão acontecendo, mas eu me afastar da minha história não vai me fazer, talvez, chegar em lugares melhores e maiores, mais cheios de esperança. Então eu acho que quando a gente abraça quem nós somos, a nossa história, o nosso passado, a gente consegue processar melhor, a gente consegue fazer uma análise do que aconteceu, perdoar pessoas, deixar feridas para trás, para poder a gente ter uma vida melhor no presente, tomar melhores decisões para o nosso futuro ser ainda mais cheio de esperança, mais cheio de vida, mais cheio de vigor, mais cheio de realizações, e se comparar bem menos, né, com a história do outro, seja para mais, seja para menos, porque a comparação, ela rouba realmente a nossa vida, ela rouba a nossa história, ela rouba o nosso ânimo, ela rouba o nosso contentamento. Então, é muito bom, assim, eu tenho pra mim que é muito bom a gente celebrar, sim, as coisas dos outros, mas não no sentido de celebro o outro para me rebaixar, mas pelo contrário, celebro o outro para que ele cresça mais, para que ele avance mais, mas a minha vida ela é muito importante, eu preciso me apoderar dela, eu preciso realmente olhar para mim, para o meu jardim, para os meus pensamentos, para o meu casamento, meu relacionamento, para minha casa
E seja a história bonita ou feia, a nossa história ela sempre pode ser melhor. A gente pode ter uma nova percepção das coisas, das circunstâncias, e mesmo que talvez o nosso passado ou o nosso presente não esteja sendo tão legal assim, a gente precisa abraçar o que é nosso, a nossa vida, e aceitar que, ok, é essa a minha história, esse é o meu passado e esse é o meu presente, mas eu posso fazer algo completamente diferente para que o meu futuro, ele não esteja fadado, talvez, à minha ótica de que era feio e que não era, entre aspas, é só uma comparação, assim, instagramável, digamos assim. Então, que de alguma forma o meu mundo inspire o teu mundo. Até o próximo vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, deixa o teu comentário, compartilha com mais pessoas para que esse conteúdo dissemine nas redes. E beijo, amo vocês. Me segue nas redes sociais se você tiver alguma afinidade comigo e não esquece de avaliar o vídeo. Beijo!